Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, todos bem? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos nos pôr de pé em Atos capítulo 8. Para quem é leitor da Bíblia, conhece muito bem essa passagem. Atos capítulo 8, versículo 30 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Até aqui. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, que o Senhor vai acrescentar as palavras. Graças a Deus nós estamos vindo neste segundo final de semana desta campanha de evangelismo. Está sendo uma bênção. Deus tem se manifestado, em nosso meio, tem se mostrado presente uma vez mais, e nós temos certeza que hoje também não vai ser diferente. Amém. Deus está aqui para nos abençoar, para nós receber aquilo que nós esperamos. Amém? Amém. E graças a Deus por isso. E aqui então nessa escritura, como eu disse, é muito conhecida, nós vemos agora Filipe, porque o Espírito Santo agora pediu para que Filipe fosse a um certo caminho, a um certo lugar, a caminho de Gaza, e que então se encostasse naquela carruagem que tinha um homem que era mordomo-mor de Candace, da rainha dos Etíopes. Então pediu para que encostasse ali. Quando ele se encostou naquela carruagem, aquele homem estava lendo o profeta Isaías. Profeta Isaías, eu quero que você observe esta noite, que para nós entrarmos em contato com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar conectados com o Espírito. Este homem, ele não estava lendo uma revista, ele não estava lendo um jornal, ele estava lendo a palavra do Senhor. Aleluia! Estava se conectando com o mundo espiritual. Estava se conectando com o seu Criador. Glória a Deus! E agora o Espírito Santo pede para que agora Filipe é aquele de João 14, que foi falado semana passada na pregação do irmão Valdomiro, que ele queria saber onde estava o Pai. É o mesmo profeta. Então Jesus mostra ele: não vê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Não vês tu o Pai aqui? Então é o mesmo profeta, mas agora o Espírito Santo pede para que Filipe encoste ali naquele eunuco. E aquele eunuco então começou. Você vai observar que as pessoas elas podem ler, elas podem falar e ouvir sobre Jesus, mas elas não conseguem compreender se não tem a revelação do Espírito Santo, porque ele não estava entendendo.
Está falando agora, aqui na Escritura, está falando agora dele mesmo ou de outro? Mas ali estava falando do próprio Jesus. Ali estava falando de Jesus Cristo e ele não estava compreendendo. Por quê? É necessário que o Espírito Santo nos revele. É necessário que nós entramos em conexão para que o Espírito Santo venha e abra os nossos olhos. Aleluia! Sim, é necessário isso. E nesta noite nós temos que entrar em contato de adoração, para entrar em contato com o espiritual, para saber o que Deus quer de nós nesta noite. O que Deus vai falar conosco nesta noite. Porque aqui este homem, ele teve esta oportunidade, e aqui nós vamos ver que nós lemos que ele se batizou em nome de Jesus. O que me impede então de eu ser batizado? Porque agora ele compreendeu pelas Escrituras quem era o Jesus que Filipe estava pregando. Entendeu agora quem era aquele cordeiro que estava falando de Isaías 53. Era o próprio Jesus Cristo. Aleluia! E agora o Espírito abre o entendimento daquele eunuco e ele diz: o que me impede então de ser batizado se aqui tem água? Porque agora Filipe estava pregando, o batismo para ele. Mostrou quem era Jesus. Jesus abre o entendimento e ele pede batismo. Mas quem sabe naquela noite ou naquele dia que Filipe estava pregando, não seria a última oportunidade daquele homem. Quem sabe nesta noite não seja a minha última oportunidade ou a sua última oportunidade de nos acertarmos com Deus. A gente não sabe que hora a gente vai sair dessa terra. A gente não sabe que hora e nem dia. Jesus mesmo falou: ninguém sabe nem dia nem a hora que eu posso vir. Então, hoje é a nossa oportunidade de se acertar a vida com Deus. Hoje é a nossa oportunidade de nós realmente olhar para nós mesmos e dizer: realmente eu estou servindo ao Senhor, porque eu estou querendo entrar em contato contigo, Pai. Aleluia! Eu quero entrar em contato com o mundo espiritual, quero que o Senhor me ensine nas tuas Escrituras. E se precisar eu ser batizado novamente, eu quero ser batizado. Se precisar eu me acertar novamente, eu quero me acertar. Mas eu quero estar conectado contigo. Porque você vai ver também, porque tem os 2 discípulos de Emaús, eles tinham ali 3 dias, já tinham se passado da crucificação de Jesus, e eles voltaram tristes para casa. Voltaram tristes porque não entenderam nada sobre a crucificação. E ali eles estavam os 2 conversando sobre Jesus. E Jesus encosta neles e começa a conversar com eles. Aí você vai ver que eles não conheceram Jesus. Não conheceram, mesmo vendo Jesus sendo crucificado, mesmo vendo aquelas atrocidades, mas eles não conheceram. Naquela caminhada de 6 horas de caminhada, que era uma distância de onde eles estavam, e Jesus começou a pregar ali para eles, e eles então não conheceram aqueles 2 discípulos. E quando Jesus ia, já estava escurecendo e Jesus ia passando reto, e eles iam entrar então em sua casa, eles disseram: não convém entrar conosco, Convidaram Jesus para entrar. E eu espero que você convide Jesus nesta noite para entrar no seu coração, porque você tem que ter a sensibilidade de que Jesus está aqui para te abençoar, Jesus está aqui para te libertar, Jesus está aqui para suprir as tuas expectativas nessa noite. E o que você veio buscar, você vai receber. Mas isso depende de você entrar em conexão com Ele. Se você está aqui, não foi por acaso, foi porque Ele trouxe. Não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, não, é porque Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele quer que você escute a pregação nessa noite. Amém? Que estejamos conectados com este Espírito Santo, e aí você vai compreender o que Ele está querendo falar com você. Não algo natural, não uma revista, como eu falei, como ele estava lendo. Ele não estava lendo um jornal, uma revista, mas ele estava lendo a palavra de Deus. E ele começou a escutar a palavra de Deus. E nós sabemos que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você tenha fé nessa noite para receber o que
você nessa noite. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos dormir.